Olá, pessoal, tudo bem? A aula de hoje será de Ciências Humanas e suas tecnologias, e vamos trabalhar a habilidade de analisar a atuação dos movimentos sociais que contribuíram para mudanças ou rupturas em processos de disputa pelo poder. Boa aula! Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Paulo e hoje a gente vai trabalhar, dentro das áreas das Ciências Humanas e suas tecnologias, a habilidade 13, que é analisar a atuação dos movimentos sociais que contribuíram para mudanças ou rupturas em processos de disputa pelo poder. É um tema, bastante longo, é um tema bastante importante, tão importante que a gente nem vai considerar as disputas pelo poder em outros países. É um tema que a gente vai analisar só aqui dentro do Brasil. A atuação desses movimentos sociais dentro da história do Brasil, então a gente vai abrir aí o leque cronológico do Brasil para pensar isso aí. Tenta assistir a aula, tenta prestar atenção nisso, pensando sempre o seguinte: há quem diga que o povo brasileiro é muito acomodado. Vamos lá, vamos ver se isso procede. Vamos começar especificando o seguinte: características dos movimentos sociais. São algumas características que estão presentes em quase todos os movimentos sociais, que impõem aí ao movimento social essa caracterização aí. Vamos lá. Primeiro, união de indivíduos. Um movimento social é a união de indivíduos que têm interesses em comuns e por isso eles se unem para alguma causa. Eles não só se unem, mas eles também se organizam, e é isso que é legal. Um movimento social, ele não é só a reunião de vários indivíduos, é a reunião de indivíduos de maneira organizada, de maneira com que eles vão demonstrar algum tipo de insatisfação. Para e pensa, se tivesse tudo bem, teria por que os indivíduos se reunirem para lutar contra alguma coisa? Então, como a sociedade se transforma, os indivíduos e os movimentos sociais também se transformam. Cada vez que uma sociedade se transforma e isso desagrada um grupo, esse grupo provavelmente se organiza para mostrar essa insatisfação, para tentar mudar alguma coisa. Uma vez que esse grupo se reúne, esse grupo acaba por criar uma identidade. Então você vê aí que ao lutar por um determinado objetivo ou contra uma determinada situação, esse grupo se identifica. Outra coisa que a gente vai perceber em um movimento social é a ação. Esses camaradas não só se reúnem para ficar lamentando, esses camaradas não só se reúnem, o indivíduo quando se reúne num movimento social, ele tem uma ação. Quais são as propostas? Uma passeata, a distribuição de panfletos, a organização de um jornal, de um programa, uma greve. Não, eles têm uma ação e é importante a gente ter isso em mente, essas características aí do movimento social. Para a gente passar, para a gente seguir adiante, só uma observação. Ao longo da história, a união de indivíduos, a organização, a insatisfação, a identidade e a ação caracterizaram os movimentos sociais. Mas como você pode perceber, um contexto histórico muda. Então muda também os meios de ação. Posso te dar um exemplo bem atual, que é a questão da utilização das redes sociais como ferramenta para organização desses indivíduos. A partir das redes sociais, eu posso perceber que existem outras pessoas tão insatisfeitas quanto eu. Eu posso me unir a elas, organizar um movimento, a gente acaba criando uma identidade para agir assim. Beleza? Vamos seguir. Na história do Brasil, os movimentos sociais, eles podem ser divididos. Nos movimentos sociais que eu coloquei aqui como históricos, e históricos entre aspas, porque eles estão, aconteceram no passado e por isso a gente chama de histórico, a gente fala do Brasil colônia primeiramente e a gente vê aí alguns movimentos. Por exemplo, a resistência indígena, os grupos indígenas que se negavam, que não eram adaptados culturalmente a tudo aquilo que a imposição cultural que os europeus estavam tentando implementar aqui. É engraçado você criar a ideia de que o índio é preguiçoso, você já ouviu certamente por aí, não, o índio é preguiçoso. Por que se consolidou essa ideia de que o índio é preguiçoso? Porque o camarada não entrava nessa luta, nessa maneira de pensar do europeu. Ele, culturalmente falando, uma sociedade indígena é bem distinta de uma sociedade europeia. Então o camarada
né, se organiza, ele vai lutar contra, nem que seja se matando, nem que seja, né, entrando em conflito direto com os europeus. Outra coisa também que mostra movimentos sociais na época do Brasil colônia são as comunidades quilombolas, né, a existência dos quilombos. O mais famoso aí, o Quilombo dos Palmares, que marca essa luta de alguns índios que fugiam das suas terras, que fugiam das terras onde eles eram escravos, para essas comunidades aqui, para esse quilombo aqui. Outro exemplo que a gente pode dar, né, dentro dessa ideia dos movimentos sociais históricos do Brasil colônia, a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana. São movimentos que lutaram contra algum aspecto da dominação portuguesa aqui no Brasil. Não são os únicos movimentos, mas são, né, sem dúvida, importantes movimentos que vão lutar, que vão questionar essa dominação portuguesa aqui no Brasil, né? Na Conjuração Mineira aí se destaca a figura de Tiradentes, né, que morreu por isso e pouco tempo depois, ou, né, no período republicano, vai ser alçado a alguém que era até então considerado como um bandido por um herói nacional e se torna hoje, está colocado hoje como o maior herói do Brasil, o herói político do Brasil. Na época do Brasil Império, né, no período que vai de 1822 até 1889, o período governado por Dom Pedro I, Dom Pedro II, com um período regencial aí no intervalo, a gente vê as rebeliões regenciais, e foram várias, né? Lembrando um pouco das suas aulas de história. Entre o final do primeiro reinado e o início do segundo reinado, o Brasil passou aí por 9 anos, que ficou conhecido como período regencial. E nesse momento, vários movimentos explodiram no Brasil e esses movimentos lutavam, reivindicavam alguma coisa. Melhores condições de vida ou então independência, né? O Brasil aqui foi assombrado pelo fantasma da fragmentação política, da fragmentação territorial, né? Vários movimentos que atuaram aqui no Brasil Império queriam promover, né, ou contribuíram de alguma maneira para que acontecesse no Brasil aquilo que estava acontecendo, né, aqui do lado, na América Espanhola, a fragmentação territorial, né? Mas os regentes, os governantes desse momento aí, a articulação de liberais e conservadores, conseguiu conter, né, grande parte desses movimentos aí. Um outro movimento social importantíssimo no Brasil Império foi a questão do abolicionismo, né, a questão da luta pelo fim da escravidão, principalmente já no segundo reinado, né, já no final do segundo reinado, e também o republicanismo, né, a ideia da adoção de uma república. Aí a gente já está falando da crise, né, aberta do segundo reinado, da crise da figura, da imagem política de Dom Pedro II. Lembrando que o republicanismo vem, né, influenciado por ideologias externas, por correntes filosóficas que vêm da Europa nesse momento, né? Vale lembrar mais tarde o positivismo de Augusto Comte. Beleza, avançando mais um pouco, a gente vê aqui na República Velha, né, vários movimentos sociais. Como são vários movimentos sociais, eu vou dividi-los entre movimentos rurais e movimentos urbanos. Vamos começar pelos rurais. O movimento mais emblemático que aconteceu na área rural foi a Guerra de Canudos, o movimento de Canudos, né, que você vai ter como principal característica a situação desse camponês, a situação desse camarada que está lá no campo, que não tem acesso à terra, que sofre com o poder, com a dominação das elites, e aí o camarada vai começar a questionar isso. Na questão de Canudos, de Contestado, de Juazeiro, todos os movimentos rurais aqui a gente vai tá falando, você tem que acrescentar também uma questão muito importante, que é a figura, né, a participação de uma figura, de uma liderança religiosa. A questão do messianismo, a questão de alguém que vem com um discurso messiânico, de alguém que vem, de algum líder religioso que vem e acaba rebanhando, né, essa população que vive numa situação de extrema pobreza. Então, em Canudos, né, que acontece na Bahia, no final do século XIX, você vê isso, você vê essa concentração fundiária, as péssimas condições de vida do camponês e a figura messiânica, né, a figura aí de algum líder religioso. A mesma coisa acontece em Contestado, só que agora no sul do Brasil, né, na região entre o Paraná e Santa Catarina, a região que passa a ser contestada também conta
com essas características aí. A situação do camponês, a situação agrária desse indivíduo que está lá sofrendo e a liderança religiosa, né? No caso aqui não de Antônio Conselheiro, como em Canudos, mas do monge, né, José Maria. Voltando para o Nordeste, vemos aí, né, a Guerra de Juazeiro, contando também com a participação aí do Padre Cícero, né, ou Padim Padre Cisso, né, na liderança desse movimento aí, né, que conta com a participação de camadas baixas da população. E a gente pode falar, para fechar os movimentos rurais, a questão do cangaço, que o cangaço é um pouco diferente dos demais movimentos, que o cangaço, alguns teóricos vão enquadrá-lo na questão de banditismo social. Por que banditismo social? Que são pessoas, indivíduos, que vivem à margem da sociedade, mas que não têm um projeto político definido, não têm um projeto social definido, que ora eles podem se aliar à figura dos grandes proprietários de terras, dos latifundiários, dos coronéis, ou ora eles podem lutar contra os coronéis. Né? São grupos que são marcados simplesmente pelas péssimas condições de vida desses indivíduos nos meios rurais do Brasil. Né? O cangaço, assim como o Juazeiro e Canudos, se dá principalmente na região nordeste do Brasil. Se destaca a figura de Lampião, né? A figura de Virgulino. Vamos lá, meios urbanos aqui, ainda dentro da República Velha. O tenentismo e o movimento operário. O tenentismo a gente tem que levar em consideração o seguinte: as camadas urbanas estão crescendo. Nesse momento aqui, o Brasil ainda não é um país onde a maioria da população está nos grandes centros urbanos, a população rural ainda é muito grande nesse momento, mas já começa a crescer cada vez mais a população urbana. E como nesse momento, na República Velha, né, na nossa primeira parte da história republicana do Brasil, quem domina são os grandes latifundiários, não sei se você lembra, esse período também é conhecido como o período ou a República do Café com Leite, marcando aí a dominação desses latifundiários. As camadas urbanas agora vão lutar por participação política. Né? A figura dos tenentes, aí, esses jovens oficiais do Exército, vão lutar por o que eles chamaram de moralidade político-administrativa. Pelo fim da corrupção, pelo fim da dominação dos coronéis, eles representam, então, né, as classes médias urbanas que lutam por participação política. E a gente pode falar também do movimento operário, né? A questão da luta desses trabalhadores urbanos. O Brasil também, nesse momento, não é um grande país industrializado, mas já existem, né, indústrias no Brasil e os operários que trabalham nessas indústrias vão lutar pelos seus direitos. Vale lembrar também que esses operários que vão lutar pelos seus direitos, eles também são influenciados pela figura do imigrante que chega aqui e começa também a desempenhar um papel importantíssimo na luta, na organização desse movimento operário aqui, pelas leis que no Brasil ainda não existiam e muitas vezes na Europa já existiam. Beleza? Seguindo então, a gente passa agora para Era Vargas, né? O período que vai de 30 a 45, e a gente pode falar aí de dois grandes movimentos. A Aliança Nacional Libertadora, também conhecido como ANL, e a Ação Integralista Brasileira, que são movimentos que aconteceram aqui no Brasil, influenciados pelo contexto externo. Na década de 30 e 40, a emergência dos regimes nazifascistas na Europa, o medo da expansão comunista no mundo inteiro, caracterizam a formação desses movimentos aqui. Então fica assim, a Aliança Nacional Libertadora, né, que tem a figura, a liderança de Luiz Carlos Prestes, vai representar os movimentos de esquerda no Brasil, né, os movimentos socialistas e tal, e a Ação Integralista no Brasil vai representar aqueles setores da sociedade brasileira que veem com simpatia, né, os regimes autoritários da Europa, os regimes fascistas da Europa. Né, a Ação Integralista Brasileira e a Aliança Nacional Libertadora caracterizaram esses movimentos aí na Era Vargas. Né? Depois do governo Vargas, vem alguns outros movimentos sociais, como o queremismo, que tem esse nome devido à expressão queremos Vargas no poder, né? No período em que Vargas sai. O petróleo é nosso, né? Essa campanha aí, que é estimulada também por alguns setores do governo, ganha ampla participação popular, né? Pela nacionalização do petróleo, e essa campanha aí culmina com a criação da Petrobras, né? Em 1953.
E a gente pode falar também, voltando aos meios rurais, a criação das ligas camponesas, que vai lutar contra a concentração fundiária no Brasil, que vai lutar pela reforma agrária. Beleza. Seguindo mais um pouco, né, depois do período populista, o período da ditadura militar. E a gente vê aí a luta do movimento estudantil contra a ditadura militar, o movimento operário, não só contra a ditadura militar também, mas também por direitos, né, por participação. A gente pode falar aí do surgimento daquilo que ficou conhecido como novo sindicalismo, né, a criação do Partido dos Trabalhadores, da ação sindical do ABC Paulista. Podemos falar do MST, que vai, né, herdar a luta das ligas camponesas, e a campanha de Direta Já, onde a população vai lutar pelo fim da ditadura, lutar pela possibilidade de exercer a sua cidadania no voto direto para presidente, né? A Direta Já marca aí o ocaso da ditadura e o início dessa nova república com a Constituição de 1988, né? A famosa Constituição Cidadã. A gente vê aí os movimentos sociais na questão ambiental. Vale lembrar que, né, com a degradação ambiental do planeta, os movimentos que vão lutar por essa causa ganham força, né? Desastres ambientais, desastres ecológicos vão contribuir muito para conscientizar a população da questão ambiental, do quão importante é a preservação do meio ambiente. A gente fala também do movimento feminista, né? A ideia de você lutar pelo fim da separação ou do olhar preconceituoso em cima da mulher, né, a questão dos direitos homossexuais, né, e também as ONGs. A questão dos direitos homossexuais aí, a gente pode falar do casamento, da união homoafetiva, que foi reconhecida recentemente, né, aqui no Brasil, e a ação das organizações não governamentais pode ser contra a violência do Estado, da polícia, pode ser pela inclusão de cotas numa universidade, e assim vai. As ONGs aí se multiplicam. Beleza, galera? A gente vai ficando por aqui, né? Até a próxima. Para desenvolver melhor essa habilidade, consulte a ficha de estudo número 103. Bom estudo e até a próxima aula!